Bem-vindos, bem-vindas ao canal da SOS Ciência. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o gráfico de dispersão, que é um gráfico amplamente utilizado nos trabalhos científicos, bastante rico, mas quando a gente está vendo ele pela primeira vez, parece um pouco difícil de interpretar aqueles achados, de entender quais são os principais resultados. E aí é justamente para ajudar vocês na interpretação do gráfico de dispersão que a gente está fazendo esse vídeo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender em que contexto, quando que eu utilizo um gráfico de dispersão. E para isso a gente deixou até um exemplo aqui didático. A gente vai utilizar o gráfico de dispersão quando a gente tiver um conjunto de indivíduos ou aí de participantes do meu estudo, pode ser também modelo animal, mas quando eu tiver um conjunto de indivíduos avaliados, por exemplo, aqui em dois testes, teste A e teste B. Pode ser um conjunto de indivíduos avaliados por dois instrumentos diferentes, em duas variáveis distintas, em dois momentos, um pré e um pós. Então, se eu tiver um conjunto de dados quantitativo, né, se eu tiver valores aí numéricos de duas avaliações, eu posso fazer um gráfico de dispersão. O que a gente vai fazer nesse gráfico de dispersão? A gente vai colocar em um eixo, então aqui no eixo X, na horizontal, os resultados do teste A, ou do meu instrumento A, ou do meu momento pré. E no eixo Y, na vertical, a gente vai pôr os resultados do teste B, ou do instrumento B, ou do meu momento pós. E aqui, esse pontinho em preto corresponde a um dos indivíduos que eu avaliei no meu trabalho. E aí, notem que, para esse indivíduo, o valor dele no teste A é de 5 e no teste B também é de 5. Então, para cada indivíduo, para cada participante ali do meu estudo, eu consigo saber qual é o resultado dele nos dois testes ao mesmo tempo. Aí, posso colocar os valores de um segundo participante e vejo que esse segundo participante teve o valor de 4 no teste A e também o valor de 4 no teste B. E aí, assim sucessivamente. Nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês, baseada nesse gráfico, o que eu falaria, né? Quais são aí as conclusões que eu faço a partir dessa figura? Primeiro, que meu estudo contou com 5 participantes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada bolinha, cada ponto desse meu gráfico é um participante. Segunda conclusão que eu vou tirar é que existe uma certa associação, uma certa proporcionalidade entre os valores do teste A com o teste B. Por que eu estou falando isso? Porque vejam só, o indivíduo que teve o menor valor no teste A foi aquele que teve o menor valor no teste B. O indivíduo que teve o maior valor no teste A foi aquele que teve o maior valor no teste B. E a gente vê que esse padrão se mantém para todos os participantes desse estudo. Então, a gente vê que quanto mais cresce os valores de A, mais cresce os valores de B. É o que a gente chama de uma relação diretamente proporcional. Ah, mas esse caso aqui está muito bonitinho, esse caso é muito ideal. Sim, como que a gente vai achar na prática, né? No dia a dia com casos reais? A gente vai encontrar esses dados, né? Esses pontos, no caso, um pouco mais dispersos. Então, ainda assim, aqui eu consigo ver que os indivíduos com os menores valores, né, numa variável também têm os menores na outra, e aqui os indivíduos com os maiores valores em um teste também têm os maiores no outro, mas agora esses pontos, esses dados já estão um pouquinho mais dispersos. E também tem aquele caso onde eu não vejo, onde eu não encontro associação, relação nenhuma entre as duas medidas que eu coletei. Então, olha aqui, para esse gráfico especificamente, esse indivíduo, tudo bem, ele tem os menores valores em A e os menores no B. Mas, em contrapartida, esse pontinho aqui em cima tem os menores valores em A, mas já tem os maiores valores em B. E
tem um caso, o oposto também, de um indivíduo que vai ter grandes valores em A e poucos em B. Então, aqui, como esses pontos, esses dados estão totalmente dispersos, fica difícil para a gente falar que existe uma associação entre os resultados de A e os resultados de B. E nesse caso, o que eu poderia falar é que tem 4, vamos ver, 7, 10, 11 indivíduos foram avaliados nesse meu estudo e que aparentemente o resultado, o desempenho no teste A não tem uma relação, não tem uma associação, uma proporção com os resultados do teste de B. Se você gostou desse nosso vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se tem dúvidas, comentários, sugestões, também deixa aqui no campo abaixo. Se quer acompanhar nossas publicações semanais, aproveita e se inscreve no nosso canal. Meu muito obrigada e até a próxima.